Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos refletir na palavra do Senhor. Vamos continuar pensando sobre missões, sobre a necessidade de evangelização aqui no nosso estado. E o texto que nós iremos refletir é o mesmo que é a divisa da nossa campanha desse ano. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir, senão o texto também será projetado aqui. Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Palavra do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, quando eu recebi o tema da campanha deste ano, eu confesso aos irmãos que a primeira coisa assim que veio na minha mente foi: eu tenho certeza que não é um tema tão original assim. Alagoas, diga sim para Jesus. Porém, quando a gente vai muitas vezes escolher tema para alguma coisa, nem sempre a gente pensa em originalidade. Na maioria das vezes nós pensamos em necessidade. Na maioria das vezes nós pensamos na necessidade de expressar alguma verdade, principalmente lá que seja uma verdade do reino de Deus. E quando a gente olha essa expressão, Alagoas, diga sim para Jesus, é que nós vamos perceber o quanto é necessário a gente responder de forma positiva ao chamado do nosso mestre. Nós sabemos que fazemos parte de um povo acolhedor, e nós falamos isso muitas vezes. Nós somos privilegiados pela beleza do nosso estado. Nós somos um povo feliz, nós somos um povo diferenciado. O nordestino em si, né, irmãos, é um povo diferenciado. E nós devemos agradecer a Deus por isso. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, nós vivemos alguns contrastes no nosso estado. Se, por um lado, nós temos a beleza natural do nosso estado, por outro, nós temos uma grande mancha de corrupção. Se, por um lado, nós somos um povo feliz, um povo alegre, por outro lado, nós temos crianças que são expostas aos mais diversos perigos que nós podemos imaginar. Nós somos governados, como diz a música, por homens que têm muito poder, mas não têm um coração sequer. Pessoas que compram e que vendem a moral da nossa nação, a moral do nosso estado. E no meio de tudo isso, no meio de todo esse contraste, nós somos chamados a responder sim ao Senhor. Como igreja, nós somos chamados a responder positivamente a esse Deus que nos ama. E sabe, irmãos, cada campanha que nós exercemos, cada campanha que nós promovemos, é uma oportunidade da gente aqui repensar o nosso papel como uma igreja de Cristo que nós somos. O que acontecia aqui no texto de Romanos, irmãos, era uma coisa interessante, porque a igreja de Roma sofria de uma influência de um grupo que nós conhecemos como os judaizantes. E o que era que acontecia? Esse grupo conhecido como judaizantes, eles queriam reviver, ou viver, na verdade, algumas normas da lei lá do Antigo Testamento. Por isso que, no livro de Romanos, o próprio apóstolo Paulo vai fazer um grande discurso sobre a não necessidade, na verdade, da circuncisão, vai fazer um discurso sobre a graça, vai fazer um discurso sobre como é importante a gente deixar de lado a norma da lei, mas viver o princípio da lei. Ele vai dizer que o fim da lei, de fato, é Cristo. Mas ele tinha lá um grupo de pessoas que agia de forma um pouco diferente. E sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu acredito que o sim que nós devemos dizer para Cristo, antes de ser expressado pelo povo que está fora da igreja, esse sim precisa ser dito por cada um de nós. O sim ao chamado de Deus precisa, primeiramente, ser dito pela própria igreja. Se nós falarmos sim ao chamado de Deus, aí o povo agora que está fora da igreja também responderá dessa forma. Nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala desse povo, e ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos.
pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmãos? É que o zelo sem conhecimento é fanatismo. Era o que estava acontecendo aqui na igreja de Roma. E todos nós sabemos que esse fanatismo é algo que precisa ser evitado em nossas vidas. E sabe que nós podemos agora pensar em vários exemplos de como podemos ser zelosos, mas sem conhecimento. Talvez você que está aqui, você não perca um culto sequer da nossa igreja. E você faz questão de chegar na hora, antes do horário. Então você é muito zeloso para prestar um culto a Deus, mas muitas vezes negligencia a obra missionária. Às vezes somos tão zelosos e nos preocupamos tanto em estar aqui na igreja, em participar do culto, mas às vezes negligenciamos o fato da necessidade de participar de algum ministério da igreja, de estar perto de cada pastor, de ajudar na obra de evangelização. Muitas vezes é um zelo que não expressa o conhecimento. Se você vem para a igreja e acha que isso é suficiente, na verdade o que nós estamos fazendo é a parte mais fácil. O mais difícil é justamente a gente sair para evangelizar. A gente sabe que vir para a igreja é o mínimo que se pede. É o mínimo, é o mais fácil de ser cristão. Nós precisamos, de verdade, nos engajar na obra missionária. Por isso que eu percebo, irmãos, que o sim da campanha, que é tema, na verdade, da campanha de missões desse ano, ele é um sim que precisa ser a nossa resposta a Jesus Cristo. Em todo esse capítulo 10, que o apóstolo Paulo fala aqui, que ele escreve, que nós lemos, ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja. Ele não está falando de pessoas que estão fora. Ele está dizendo aqui no texto que a gente leu, olha, eu quero que eles sejam salvos. Eu sei que eles têm zelo, mas eles não têm conhecimento. E o que nós podemos aprender, irmãos, também com toda essa situação, é que pessoas que não respondem positivamente ao chamado de Deus são pessoas sem empatia. Lá no versículo 3, o apóstolo Paulo diz: uma vez que ignoraram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Sabe qual era uma das características desses judaizantes? Era porque eles não pensavam na justiça de Deus. A Bíblia diz aqui, irmãos, que eles pensavam apenas na própria justiça. Pensavam apenas no que eles achavam que era certo. Eles não se preocupavam em viver necessariamente o princípio da lei. Se eles eram tão zelosos com relação à circuncisão, Paulo vai dizer que a circuncisão servia para marcar o homem, servia para que existisse uma marca no homem de que ele pertencia ao Senhor. Aí Paulo vai dizer que eles estavam tão preocupados em praticar ainda a circuncisão, mas não estavam preocupados em serem marcados na alma, no espírito, no testemunho, nas boas ações. É um zelo sem o conhecimento. É esse tipo de zelo que todos nós devemos evitar. E quando nós deixamos de lado o conhecimento, nós vamos ser pessoas totalmente sem empatia. Nós sabemos que tem crianças que estão sofrendo, nós sabemos que tem crianças que são alvo do tráfico de drogas, sabemos que todos nós somos atingidos de alguma forma pela corrupção, mas sabe, parece que a gente se acostuma tanto com isso, que isso já nem fere mais o nosso coração. Parece que nós já nos acostumamos tanto com isso, que nós esquecemos que desde lá dos profetas do Antigo Testamento, nós temos o princípio de que a injustiça social fere a santidade de Deus. Fere a cada um de nós como cristãos. Nós precisamos entender que sem buscar a justiça de Deus, nunca diremos sim. Até porque nós sabemos que a justiça é um dos princípios do reino de Deus. Essa justiça de Deus, irmãos, nos leva a pensar não apenas em a gente receber coisas. Às vezes nós chegamos aqui na igreja e a gente fala, eu vou para a igreja porque eu estou precisando receber uma palavra, eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado. E realmente, todos nós sabemos o quanto somos abençoados com as mensagens que nós ouvimos, com as expressões de louvores que nós cantamos. Mas a gente não pode pensar só na gente.
Se eu estou aqui e eu escuto uma mensagem, o que é que eu vou fazer depois dessa mensagem? Se eu fui abençoado com uma mensagem, com a palavra, com o louvor, eu tenho que passar essa bênção adiante. Mas parece que muitas vezes nós agimos como esses judaizantes que estão aqui. Eu vou para a igreja só para receber, porque eu preciso ser abençoado, porque eu preciso ouvir uma palavra, certo? Mas e daí? Depois que você ouve a palavra, o que é que você vai fazer com isso? É nisso, irmãos, que nós precisamos pensar, porque a justiça de Deus nos faz pensar no próximo, nos faz pensar na necessidade do nosso estado, nos faz nos preocupar com a edificação das pessoas. E mais uma vez, o que me surpreende é isso, é que Paulo estava escrevendo para uma igreja, pessoas que estudavam as verdades reveladas desde lá do Antigo Testamento, e parece que mesmo assim buscavam apenas a própria justiça e se esqueciam da justiça de Deus. Pessoas assim nunca entenderam o que Jesus expressou, na verdade, citando até o profeta Oséias, lá em Mateus, no capítulo 12, versículos 7 e 8. Se soubessem o que significa isto, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus estava falando ali para pessoas que cultuavam o dia de sábado, mas não cultuavam o Senhor do sábado. Pessoas como os fariseus que eram tão zelosos em cumprir a lei à risca, em não violar o sábado. Mas vejo que eles mesmos usavam esse dia de sábado para condenar inocentes, para condenar pessoas que não mereciam ser condenadas. Por quê? Porque cultuavam o sábado, mas não cultuavam o Senhor do sábado. Parece que muitas vezes nós vivemos numa realidade em que as pessoas cultuam a igreja, mas não cultuam o Senhor da igreja. Porque se contentam apenas em vir para o culto. Porque se contentam apenas em ouvir uma boa palavra, ficar para você e não passar adiante. Como poderemos dizer que somos uma igreja missionária se nós não nos engajamos na obra de evangelização, na obra da expansão do reino de Deus? E o grande problema disso é que, quando não vivemos a justiça, nós condenamos inocentes. Olha como é grande aqui, irmãos, essa responsabilidade. Jesus, citando o profeta Oséias, ele vai dizer: olha, eu não quero sacrifício, eu quero que você exerça a misericórdia. Eu quero que você busque o amor ao próximo. Eu quero que você faça a minha obra. Entenda aqui, misericórdia não apenas como uma boa ação que você faz, mas entenda a misericórdia como um princípio que vai reger a sua vida. A misericórdia envolve sim as boas ações, a ação social, envolve a evangelização, envolve viver uma vida justa. E até porque nós estamos em um mês em que decidimos falar sobre devoção a Deus. E nós sabemos que durante todo esse mês nós falaremos sobre esse tema da devoção. E nós vimos, com o pastor Roberto, quarta passada, de que devoção é oração, leitura da Bíblia e serviço. Né? Oração, leitura da palavra e serviço. Irmãos, viver é tão importante quanto conhecer. Devoção não implica em simplesmente a gente saber que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Isso aí todo mundo sabe. Devoção significa a gente saber disso, ter o conhecimento, mas viver a salvação. Viver o que Cristo tem para cada um de nós. Sabe, irmãos, que uma vez eu estava tirando, na verdade, a habilitação. Eu morava em Recife na época. E no intervalo das aulas teóricas, eu sentei em uma mesa. E aí veio uma pessoa para conversar comigo, uma mulher e um homem, que estavam lá na minha turma. A mulher, assim, pela roupa dela, você via que ela era crente, sabe? Uma outra denominação. Pela roupa dela, você via que ela era crente, né? De outra denominação, tá?
E aí a gente conversando, e ela chegou, talvez na devoção dela, e ela disse assim: olha, meu irmão, o segredo para tudo é oração. O segredo para tudo é oração. Aí eu, na minha arrogância da época, eu disse: não, o segredo para tudo é o conhecimento. O segredo para tudo é você ler a Bíblia, é você buscar o conhecimento. E ela ficou: não, é oração. E eu do outro lado: não, é o conhecimento. Até que depois, sabe, a gente vê quanta imaturidade em mim e nela na época. Porque uma coisa não sobrevive sem a outra. Essa é a questão. Se por um lado eu era tão zeloso com o conhecimento, por que não também ser zeloso com a oração? Porque não se dividem. Os dois, na verdade, precisam constantemente andar juntos. E só assim nós podemos viver, sabe, a devoção a Deus. E nós sabemos, irmãos, eu acho que eu já até falei isso aqui, mas como hoje a gente está se preocupando tanto com originalidade, mas com necessidade, eu quero dizer que crente que não lê a Bíblia é crente que não conhece a vontade de Deus. Não é? E eu vou ser bem sincero, provavelmente, se você não lê a Bíblia, você também não ora. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, dificilmente também você vai ter o hábito de orar. E quando a gente é criança, no cultinho, na escola bíblica, não é? As professoras, as tias falavam: olha, o crente precisa da vitamina B.O., que é o quê? Bíblia e oração. Se por um lado, crente que não lê a Bíblia é crente que não conhece a vontade de Deus, crente que não ora é crente sem relacionamento com Deus. Se dedicar à leitura da Bíblia e uma vida de oração é o que vai nos levar a servir. E devoção é leitura da Bíblia, oração e serviço. Nunca nós devemos viver apenas um dos três ou dois desses três. Ou os três andam juntos, ou então a gente vai estar em cima do muro. Ou a Bíblia, a oração e o serviço andam juntos, ou então nós estaremos sempre em cima do muro. Nos contentaremos apenas em estar aqui neste lugar. Sabe, irmãos, eu vivi uma realidade quando eu era pastor lá em Capela, e tinha uma coisa que muitas vezes cortava o meu coração quando eu via. Muitas vezes, no fim da tarde, eu pegava a minha bicicleta, ia com o Ian, ele ia na bicicleta dele, eu ia na minha, e a gente ia levava ele para brincar em algum parque, às vezes ele encontrava um amigo da escola, enfim. E o que eu mais via eram crianças, principalmente meninas, entre 10, 9, 11, 12 anos, ouvindo um tipo de música que eu não recomendo nem que adulto escute. Fazendo um tipo de dança que eu não recomendo nem que adulto dance. Ouvindo uma letra que eu não recomendo que nem adulto escute. Imagina a criança. E sabe, isso cortava o meu coração. Porque vamos ser sinceros. Não dá para imaginar que uma criança que cresce ouvindo esse tipo de música, que muitas vezes é exaltado aí afora, não dá para esperar que uma criança assim cresça de forma inteligente. Não dá para esperar que uma criança cresça de uma forma saudável, ouvindo o que não deveria ouvir. Mas quando a gente olha para essa realidade, irmãos, muitas vezes isso acontece porque nós, como igreja, esquecemos de responder sim ao Senhor. Esquecemos de viver a devoção. Vejam aqui, irmãos, a lição que o apóstolo Paulo nos dá. Voltando aqui para o versículo 9, ele disse: com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas vejam como Paulo faz uma relação entre o que nós falamos e com aquilo que é sincero no nosso coração. No versículo seguinte, lá no versículo 10, ele vai dizer: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a
salvação. Então veja a relação que o apóstolo Paulo faz entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Com a boca nós confessamos, mas com o coração nós cremos. Ele não está falando aqui que com o coração nós simplesmente acreditamos, porque nós sabemos que crer é diferente de acreditar. Acreditar em Deus não salva ninguém. Crer em Deus salva. Acreditar em Deus todo mundo acredita. Mas crer, além de acreditar, implica que nós servimos, que nós buscamos a salvação, que nós vivemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então existe aqui uma perfeita relação entre o que nós falamos e o que nós de fato vivemos. Com a boca nós confessamos, com o coração nós cremos. E nós só responderemos positivamente ao chamado de Deus se o nosso coração estiver na obra. Agora, não venha aqui dizer que não tem tempo para a obra. Porque essa é a maior arma que Satanás está usando contra a igreja. É dizer que a gente não tem tempo. Quando a gente fala, eu não tenho tempo, a gente está caindo na cilada do diabo. Porque pode perceber que o não tenho tempo hoje, é a principal desculpa que nós damos para deixar de servir a Deus. Para dizer que não pode se envolver na obra missionária, para dizer que não pode ir para a escola bíblica, para dizer que não pode participar de um ministério, para dizer que não pode trazer seu filho aqui para os cultos da juventude, para dizer tantas coisas. Nós utilizamos uma arma projetada pelo inimigo. Não tenho tempo. É a maior arma de Satanás contra a igreja de Cristo. E sabe, irmãos, nós estabelecemos um alvo da campanha deste ano. Um alvo de R$10.000. E esse alvo, ele foi proposto debaixo de oração e conhecimento. Oração e conhecimento. E essa oração e esse conhecimento geraram a fé de que, em nome de Jesus, a gente vai ultrapassar esse alvo. Porque não foi algo jogado. Foi algo que nós pensamos, foi algo que nós oramos. E eu tenho fé que nós vamos superar esse alvo. Eu tenho fé que nós teremos uma viagem missionária no dia 20 para Arapiraca, para ajudar em um trabalho com a nossa congregação. Na última viagem missionária, o ônibus parecia uma lata de sardinha, cheia de gente. Mais de 60 pessoas nós levamos. E eu tenho fé que, novamente, nós iremos estar lá de novo. Novamente nós estaremos pregando a palavra do Senhor. Novamente mais pessoas ainda irão participar da obra missionária. A crítica que Paulo faz aqui, irmãos, em todo o capítulo 10 da carta aos Romanos, é justamente a uma igreja que negligenciava a obra de salvação. Lá nos versos de 13 a 15, ele diz assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí agora vem a crítica. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Vejam, eles não invocam porque não creem. Eles não creem porque não ouviram. Não ouviram porque ninguém pregou. Não pregaram porque ninguém foi enviado. Percebam aqui que é uma série de nãos que a gente tem que deveriam ser substituídos pelo sim. É uma série de nãos que a gente tem aqui que deveriam ser substituídos por essa resposta positiva ao chamado de Deus. Como é que as pessoas vão ouvir se a gente ainda não soube responder o chamado de Deus? E a última crítica que o apóstolo Paulo faz é: até quando nós seremos rebeldes? Lá no versículo 1,
21, na verdade, antes, ele vai dizer, olha, ele cita alguns profetas do Antigo Testamento, e ele vai dizer, eu fui procurado por aqueles que não me acharam, aliás, fui procurado por aqueles que não me buscaram, eu fui achado por eles. Aí quando ele vai falar do povo de Israel, do seu povo, no versículo 21 ele diz assim, a respeito de Israel, porém, ele diz, o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Aqui Jesus estava falando, o apóstolo Paulo, ele cita o profeta que estava falando do seu próprio povo. Ele cita o profeta que estava falando do povo de Deus. Todos os dias o Senhor estende a sua mão a um povo que é desobediente e rebelde. Irmãos, se tem uma coisa que eu acredito, é no poder de transformação do Evangelho. Se tem uma coisa que eu acredito e que eu coloco toda a minha fé, é no poder que emana da igreja por causa da obra de Cristo. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. Se tem uma coisa, irmãos, que eu acredito, é que nós podemos ser melhores do que nós somos. Se tem uma coisa, irmãos, que eu acredito, é que este dia chegou em que nós vamos deixar de ser rebeldes e vamos responder sim ao chamado de Deus. Vamos nos engajar na obra missionária. E nós não deixaremos de ser rebeldes simplesmente porque a gente ultrapassou o alvo proposto desse ano. Nós não vamos deixar de ser rebeldes simplesmente porque a gente encheu um ônibus e levou para a viagem missionária de Arapiraca. Mas nós seremos um povo obediente porque nos dedicamos à devoção a Deus. Nós seremos um povo obediente porque nos dedicamos à leitura da Bíblia, à oração e ao serviço. E todas essas outras coisas serão o quê? Consequência. Serão consequência. O Senhor, se você está aqui hoje, tenha certeza de uma coisa, o Senhor está lhe chamando. O que falta agora é você dizer o quê? Sim. A gente poderia até substituir, né? Alagoas, diga sim a Jesus. A gente podia dizer Igreja Batista do Farol, diga sim a Jesus. Amém? Deus está lhe chamando para isso, para essa obra missionária. E Ele tem muito a fazer, utilizando a sua vida. Amém?